Muito obrigado a todos vocês, bem-vindos a Seichonoye, esse modo feliz de viver. Você já ouviu a frase, nem todos nascem em berços de ouro? Já encontrou alguém que te disse também algo mais ou menos assim? Mas aquele é azarado, tudo que ele faz não dá certo. Mas eu já ouvi também o oposto disso, no sentido assim, tudo que ele faz dá certo. Também não só ouvi, mas eu conheço pessoas que, a princípio, nasceram em condições não tão favoráveis materialmente, mas venceram da vida. E uma dessas pessoas, ele está conosco aqui hoje, para mostrar para você que independente da situação com que você nasceu, se nasceu em berço de ouro ou não, se a princípio não teve tantas oportunidades na sua infância, na adolescência, porém, quando se determina, apoiado em algumas coisas concretas, podemos vencer na vida. E é o caso, é o exemplo desse nosso amigo, ainda jovem, empresário, que é o preletor Edilson Cravo de Oliveira da Silva. Muito obrigado, Edilson. Muito obrigado, Enio. Muito obrigado a todos os espectadores, né? E é um prazer enorme estar aqui com você, essa introdução linda, na qual faz reforçar realmente a afirmação nossa, que somos filhos de Deus e que nós nascemos sortudos. Somos homens, somos filhos de Deus de sorte, sortudos. Mas você é para mim, eu conheço já, nem vou falar quantos anos, né? Mas é um exemplo maravilhoso para mim em alguns aspectos. O primeiro é o seu relacionamento de filho para pai. Um outro aspecto que, apesar de não ter naquela época, né, todas as condições materiais, mas hoje você é um baita de um empresário bem-sucedido. E também o lado familiar, né? Vive bem pra caramba com a esposa, com os 2 filhos, e é sucesso. Então tem tantas pessoas, né, amiga Edilson, que está aí sofrendo, esperando uma oportunidade que caia do céu, porém não precisa ser bem assim não, né? Você não nasceu em berços de ouro, mas você é uma pessoa de sucesso, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Só que, Enio, eu nasci no lar certo. Isso é certo. Eu nasci com o pai certo, com a mãe certa. E é muito comum, às vezes, a gente ouvir, puxa, eu não dou certo por causa das condições financeiras da minha família. Exato. Isso não é desculpa. Tá. Né? Falando nisso, no lar que você nasceu, nessa família certa, naquela época, sendo certo, tudo certo, mas olhando pelo lado material não era tão assim, né? Era tudo certo, só que faltava tudo. Eu tenho uma foto que eu guardo de recordação, aquelas fotos preto e branco, que eu peguei na coleção daquelas fotos antigas da família, na qual o lar que eu nasci era um lar na qual um cômodo bem pequeno e no teto tinha uns buracos no teto, né? Entre a telha e o muro tinha uns buracos, não dá para entender muito bem, né? Enfim, mas aquilo me retrata muito bem a minha origem. E eu guardo aquilo. E muitas vezes eu volto àquela foto, porque lá é a minha origem. A origem na qual eu comecei a compreender que a gente não precisa nascer com os recursos materiais, porque, na verdade, os recursos estão todos intrínsecos em nós. E o que é verdadeiro, o que é fato, é que quando nós temos umas situações que parecem ser desfavoráveis, nós somos sortudos demais. Porque vai exigir um esforço tremendo, na qual nós não faríamos se tivesse todos os recursos na mão. Tá certo. Eu vou estar invertendo um pouquinho a ordem das coisas aqui, preletor Edilson, né? Hoje, o Edilson é um empresário, muito bem sucedido, né? Da empresa Calatec Automações. Tem escritórios próprios em várias cidades importantes aqui do Brasil, São Paulo, Campinas, Caxias, Joinville e outras, ok? O que te faz uma pessoa de sucesso hoje? Né? Eu não quero nem falar como que você conheceu a Seichonoye por enquanto, não precisa nem dar a receita aí desse sucesso, né?
Mas hoje você se sente realizado. Sou realizado. Por quê? Porque todo dia, ao despertar, a gente tem uma missão de contribuir para uma sociedade, de contribuir para a humanidade. E olha só, não é algo que a gente tem que pensar extraordinário. Às vezes as pessoas param porque pensam em fazer o extraordinário. Mas precisamos voltar a fazer as coisas simples diárias. Então, quando desperto pela manhã, minha primeira atitude é ir diante do oratório e falar: Deus, antepassados, me orientem como devo agir no dia de hoje. E quando eu vou a campo com esse pensamento de que estou sendo orientado por Deus, temos boas ideias para poder facilitar a vida das pessoas através dos processos de automação, através de soluções, e conseguimos, através dessas entregas, desses resultados, ver realmente pessoas mais felizes. Abrindo um adendo, um caso bem recente, no qual nós tínhamos a questão dos respiradores, na qual hoje tão divulgado aqui no Brasil. Eu lembro quando recebi uma ligação há um ano atrás do Marcelo Zufo, da USP, na qual ele falou: Edilson, você é especialista, preciso de você aqui. Nós temos um produto que é o respirador e a gente precisa desenvolver um motor de passo que atenda às exigências dos órgãos federais que vão homologar o produto. Então nós fomos com essa missão, né? Então a gente acabou desenvolvendo todo um produto totalmente especial para que seja aprovado pela Anvisa, seja aprovado pelo IPT. Então quando eu vejo que a gente tem projetos, eu pego esse que foi o mais recente, mas projetos grandiosos que cabe na nossa mão agir, eu penso: puxa Deus, gratidão por confiar tanto no seu filho, gratidão por me permitir essa sabedoria. Só que a sabedoria só faz jus se a gente se dedica ao próximo. Então, sim, sou uma pessoa realizada, porque todo dia eu acordo com o propósito de ajudar o meu próximo. Tá certo. E o empresário Edilson, como que está vivendo, superou já alguns bons meses dessa pandemia? Rapaz, tudo foi novidade, né? Lembro, há um ano atrás, a hora que chegou o mês de março, decretar lockdown, as empresas colocar seus funcionários de home office, a gente criou um grupo no WhatsApp, né? Um grupo de discussão urgentes, e naquele momento até pensamos, né? Dos caminhos é reduzir jornada de trabalho, a demissão, reduzir o salário do que era permitido por lei nesse momento. Mas lembro muito bem do Sérgio, um dos diretores da empresa, né? Ele afirmou na reunião nossa pelo WhatsApp, né? Falou: não vamos reduzir o salário de nenhum funcionário, porque é gratidão. Nós temos que ter nesse momento, nós temos condições financeiras ainda, naquele momento era essa visão, né? Então nós vamos honrar os compromissos, mantendo o salário integral de cada funcionário, porque é uma maneira da gente reverenciar, reconhecer esse colaborador que está mais de 10, 15, 20 anos muito conosco. E assim nós conseguimos atravessar esse período sem precisar realmente fazer grandes mudanças. Parabéns. Como é bom a gente ouvir isso, né? Procurar sempre beneficiar o próximo, e mesmo assim, penso eu, que naquela hora vocês pensaram assim, né? Tirar deles, por enquanto, não. Se tiver que sair alguma economia, que saia dos diretores. Foi realmente esse o pensamento, porque nós sabemos, na nossa posição como diretores, nós acabamos tendo mais recursos, sim. Então, naquele momento, se tiver que alguém apertar o cinto, seremos nós, os diretores, do que os colaboradores da nossa empresa, naquele momento. Era mais justo. Tá certo. E durante essa fase que estamos vivendo, né, que a gente fala tanto aí nessa pandemia, a empresa reduziu, o seu faturamento cresceu? Olha só como são as coisas, Pergunta né? besta minha, né? Quando começou a questão da Covid, a questão de busca por respiradores e outras soluções de laboratórios, a Calatec foi naturalmente, nós doamos motores para pesquisas. Então nós doamos vários motores para várias universidades desenvolver pesquisa. Foi uma coisa realmente bem espontânea. Falou: se você tem um projeto, pode ser estudante, pesquisador, entre em contato conosco, nós vamos te doar o kit para você desenvolver. E
bem natural isso foi, e a gente acabou crescendo muito nas redes sociais até, com essa chamada. E isso fez com que nós atraíssemos muitos novos clientes também. E conseguimos encerrar o 2020 com mais de 25% de crescimento ainda. Olha só, ouvindo o amigo Edilson, empresário Edilson, preletor Edilson da Aceite Noyer, ele falou agora do seu sucesso. Ele contou agora um pouquinho para mim que o seu primeiro carro ele conseguiu aos 30 anos de idade. E você ouviu também agora um pouquinho que, onde ele morava, o telhado estava cheio de buracos. E hoje ele é uma pessoa de sucesso. Sendo assim, então, será que o que o fez ser sucesso? A Aceite Noyer te ajudou? A Aceite Noyer me fez ter sucesso. E como que ela chegou até você? Ou chegou em você primeiro, ou alguém da família primeiro? Vamos lá, Enio, vou te contar essa história aí. E eu conheci a Aceite Noyer através da minha mãe, Dona Natalina, super fã sua, né? Vai ficar super feliz aqui, está com o Enio, é uma super sonho para minha mãe. E era jovem, tinha meus 14 anos de idade, comecei a frequentar a Aceite Noyer junto com minha mãe na Pomba Branca. Só que a minha mãe conheceu a Aceite Noyer através da Revista Sagrada. Só que essa Revista Sagrada não estava em qualquer local, não estava em alguém que foi até o nosso lar, mas sim numa delegacia. Delegacia? E olha por qual foi o motivo. A minha irmã, numa bela tarde, minha irmã Fátima, foi atropelada por uma moto e teve que fazer o BO. Foi atropelada, foi socorrida e foi fazer a ocorrência. Então minha mãe foi lá na delegacia fazer a ocorrência, lá na delegacia da Vila Matilde, e o escrivão, após fazer a ocorrência, deu lá uma revista para minha mãe e falou: olha, dona, leve essa revista, vai fazer muito bem para você nesse momento. E foi assim, Enio, que a Aceite Noyer entrou no lar da Dona Natalina, que chegou até o Edilson. Peraí, na delegacia, o escrivão deu uma revista para Dona Natalina, sua amada mãe. Exatamente isso. Que loucura que é isso. Que loucura. E a minha irmã, a Anja, minha irmã, foi a todo o pivô de toda essa história de levar a gente àquela situação. Quer dizer, fazer o bem toda hora é hora, né? Toda hora. E daí? A sua mãe conheceu, então, a Aceite Noyer através de uma revista, aí ela convidou você para participar também de uma reunião. E aí, vale a pena também eu lembrar que a minha mãe, nessa época, a Dona Natalina, lembro que eu acompanhava ela muito nos médicos, psiquiatra, tomava 2, 3 remédios faixa preta, que falavam na época, né? E era pequeno, tinha meus 12, 13 anos, eu lembro que acompanhava nesses médicos. E depois que ela começou a frequentar a Aceite Noyer, realmente alguma coisa aconteceu lá em casa. E minha mãe começou a não mais precisar desses remédios. E começou a frequentar mais a Aceite Noyer. E eu, pequeno ainda, tinha meus 12, 13, 14 anos nessa época, comecei a frequentar numa associação local da Pomba Branca, lá na Penha, junto com minha mãe. Tá. E você, a primeira vez que você foi, nas primeiras vezes, você aceitou de cara assim ou teve alguma resistência? Olha, eu acho que eu tenho uma qualidade. Eu penso igual uma criança nesse sentido. Eu aceito aquilo que as pessoas falam, desde que eu tenho confiança. Então, desde essa idade, eu aceitei de braços abertos quando alguém me falava: poxa, você é filho de Deus, você nasceu para ser feliz, você nasceu para ser bem-sucedido. Aquilo eram palavras que me aqueciam meu coração. Porque, sabe, quando você vive em situações na qual você tem uma carência de pessoas que acreditam em você, naquele momento que eu vivia na minha casa, no meu lar, quando você ia numa associação local, encontrava pessoas que te elogiavam, pessoas que reconheciam sua imagem verdadeira, era fantástico. Então, não via a hora de poder voltar lá para ser elogiado, ser reconhecido como filho de Deus. Que maravilhoso. E o jovem Edilson e o pai? Enio, aí eu tenho que contar um pouquinho que eu cheguei na JSI. E quando eu cheguei na JSI, minha mãe chegou um momento que ela, sábia, falava: filho, vai sozinho. E eu comecei a frequentar a associação local de Jabaquara.
Lembro também, acho que vale a pena a gente comentar aqui, Enio, que a primeira vez que eu fui sozinho numa associação local da Aceite Noé, eu era muito, muito tímido, que eu cheguei em frente à sede central, que era na sede central. Eu passava em frente a calçada da esquerda para a direita, direita para a esquerda, e não tinha coragem de entrar, porque era novo, eu estava sozinho, uma timidez tremenda. Só que eu fui ter um orelhão, passei por isso, fui ter um orelhão, eu liguei para a sede central, escuta, é aí mesmo que vai ter uma reunião para jovens? Estava louco para ouvir. Não, você se enganou! Estava louco para ouvir isso. Só que me responderam, sim, sim, inclusive já começou, pode vir que já iniciou. Eu desliguei no orelhão, aí, novamente fui passar em frente, e aí um jovem, Milton Fukumoto, lembro, um grande amigo, Milton Fukumoto, da Regional Interlagos, né? Ele estava lá, ele viu eu, me levou até a associação local para que eu realmente pudesse ser acolhido pelos jovens daquela L. Dentro da associação local, você começa a se dedicar. Você é convidado a fazer, naquela época, a fazer palavras de abertura, a fazer apresentação. Você começa a ser convidado a participar de uma organização. E aí também a gente começa a frequentar as academias. Por que eu falo muito das academias? A academia é essencial para a formação nossa, porque é na academia que nos dá um impacto emocional forte, de transformação verdadeira. Eu tinha um relacionamento muito negativo com meu pai, porque ele bebia. E eu acho que nenhum filho ele aceita um pai que bebe, que naquele momento, pela bebida, deixa até de levar recursos financeiros para o teu lar, coloca sua mãe numa situação mais vulnerável de ter que trabalhar muito mais para poder ter o sustento do lar também equilibrado. Aquilo trazia uma certa revolta. E na associação de jovens, na academia, aprendi da importância dos filhos agradecer os pais. No entanto, os anos foram passando, me tornei presidente da Associação Local de Jabaquara e ainda não conseguia verdadeiramente aceitar meu pai com todo grato. Mas foi numa noite de segunda-feira, na qual, após a Academia de Ibiúna, eu voltando para casa, vi meu pai, novamente, caído na entrada de casa, de tanto beber, como outras noites anteriores. Só que naquela noite eu percebi que eu deveria fazer algo diferente. Teve uma voz no meu interior que falou assim, Edilson, larga a mão de ser covarde. Vai lá e faça o que tem que ser feito. E naquele momento, o que eu tinha que ser feito é acolher meu pai. Porque meu pai é o que permitiu eu estar nesse mundo hoje. E quando eu acolhi meu pai, aceitei-o de coração e consegui levá-lo para dentro de casa e colocar dentro, sobre o sofá, de joelho diante dele, pela primeira vez, eu disse, pai, eu te amo, meu pai. Eu lembro, como hoje, que meu pai, seu José, hoje já falecido, ele abriu os olhos dele e me disse, Dilson, filho, não perca tempo comigo não. Eu sou um homem que não tive sucesso, fracassado, frase do meu pai. E então, cuida da tua vida. Não precisa se preocupar comigo não. Só que eu, olhando para o olho dele, disse, pai, a partir de hoje, quantas vezes eu precisar ir à rua para te pegar, quantas vezes eu precisar te carregar para dentro de casa, eu vou fazer. Simplesmente porque você é meu pai. Eu sou seu filho. Sabe, Enio, milagres acontecem. E na manhã seguinte, parece que os pássaros estavam cantando mais alegre. Parece que o sol estava brilhando mais. E um grande milagre aconteceu na minha vida. Meu pai, a partir daquele dia, nunca mais colocou uma gota de álcool na boca. Só que vou fazer um ponto, Enio. Porque eu estou falando que é um milagre. Só que é um milagre nesses 3 anos de oração contínua, junto com minha mãe, na prática da meditação Shinsokan, na visualização da imagem verdadeira do meu pai, na qual você ser capaz de olhar a imagem verdadeira por trás de um fenômeno manifestado.
E essa prática contínua, ela se manifesta. Perseverança, a fé. A fé está em você visualizar aquilo que as outras pessoas não veem. Eu, minha mãe, nossa família, visualizando um pai perfeito, visualizando um pai bom. E quando nós conseguimos, eu, Edilson, como filho, consegui manifestar esse amor, as coisas aconteceram. Oração, tempo, persistência e ação. E assim eu consegui me harmonizar com ele. Admirável, viu? Eu estou me segurando aqui para não chorar, mas quando se fala em julgar, condenar, maltratar, parece que para algumas pessoas isso é fácil, né? E fazem isso. Mas quando a gente encontra, que nem o Edilson aqui, que está com a gente hoje, ele disse que a academia da Seitonê, a Academia de Treinamento Espiritual da Seitonê, fez uma baita diferença na vida dele. E eu digo que na minha também. O quanto me ajudou o primeiro seminário que eu fui numa academia da Seitonê. O quanto que me ajudou as reuniões na Associação dos Jovens, os livros da Seitonê. Eu só não sou da época do Edilson, que ele falou um tal de orelhão, que não é da minha época, essas coisas assim, sabe? Mas como é bonito, né, a gente ouvir hoje o Edilson, um baita de um empresário bem-sucedido, saber que um dia ele pegou o pai dele bêbado, caído na porta da entrada da casa, levou para o sofá e disse, pai, eu te amo, né? E depois daí, tudo melhorou, não só o seu pai, mas a sua vida, da sua mãe. Tanto é que você me disse uma vez que quando você foi fazer o vestibular, ele ficou orando para você, né? Enio, é a segunda fase muito linda da minha vida. Meu pai, pela educação dele, ele nos educava de que, filho, vai trabalhar, estudar não é para você, né? Aos 14 anos já tinha carteira registrada. E tinha um sonho de fazer uma faculdade. Meu pai falava, filho, faculdade é coisa para filho de rico e não para você. Hoje eu entendo perfeitamente, quando ele falava isso, ele queria me proteger, talvez na cabeça dele, de uma frustração de eu tentar alguma coisa e não conseguir. Sim. Era amor. Só que a gente pode convencer nossos pais quando nós temos um sonho realmente verdadeiro. E como que a gente convence? Fazendo, agindo, em harmonia, não confrontando. E estudando, me preparando, falando, pai, eu vou começar a estudar à noite, voltar a estudar. Pai, vou fazer um supletivo na época que eu fiz. Pai, eu vou fazer um cursinho. Fiz 1 ano, fiz 2 anos, fiz 2 anos e meio de cursinho para poder entrar numa faculdade pública, que na ocasião era o único recursos que eu tinha. Não tinha condições de pagar uma faculdade particular. E lembro que talvez por tanto meu pai ver a persistência também no vestibular que eu passei, lembro até hoje que quando cheguei em casa minha mãe me disse, Edilson, teu pai passou as 4, 5 horas do período do seu vestibular diante do oratório fazendo oração. E quando minha mãe me falou isso, eu tive uma sensação tão grande de que naquele ano conseguiria adentrar a uma faculdade pública, porque eu percebi que eu estava tendo a bênção dos meus pais. E quando nós temos a bênção dos nossos pais, somos naturalmente bem-sucedidos, porque essa é a nossa essência. Quando você também começou a estudar, em busca de um sonho, você uma vez também comentou para a gente que você não apenas buscava esse sonho através de estudos, mas você já se visualizava o seu futuro como uma pessoa bem-sucedida. É uma grande ferramenta que eu aprendi na Seitonê, a imaginação criadora. Nós somos livres, eu posso imaginar o que eu quiser. Nós somos infinitamente ricos nos pensamentos. Então nós temos que aprender a usar todo esse potencial ao nosso favor. Então, quando eu pegava o metrô, que era algo que eu tinha que pegar todos os dias, eu aproveitava aquele momento entre as estações de metrô a ficar me visualizando na frente daquele espelho. Então, a gente está no túnel do metrô, a gente vê a nossa projeção, né? Mentalizava, eis aqui um engenheiro bem-sucedido,
Eis aqui na minha frente um empresário bem-sucedido, e agradecia desde já naquela época, mesmo não tendo nada, mesmo não conseguindo nada, mas desde aquela época já agradecia, acreditando fielmente que isso iria se concretizar lá na frente. Edilson, tem alguns, ou pelo menos um livro da Ceitionê que te ajudou bastante, desde a época que você era da AJIC, que é a Associação dos Jovens da Ceitionê do Brasil? Enio, tem. E eu gosto de comentar do meu primeiro livro que eu li, que ganhei da minha querida mãe, que é o livro Dinamize Sua Capacidade. E por que eu gosto desse livro? Me permite ler um trecho aqui? Sim, por favor. Tem aí, eu tenho aqui também. Tem aqui. Ok. Olha só, lá com meus 15, 16 anos de idade, naquela coisa de você procurar seu sucesso profissional, eu fui encontrar nesse livro uma orientação fabulosa, que diz o seguinte: qual é o segredo para a vida, para o sucesso profissional? Era essa pergunta que eu tinha naquele momento. E aqui diz que não existe segredo para o sucesso. Replicou-lhe então o milionário, né? O sucesso não é um truque mágico. Quem quiser obtê-lo deve aproveitar minuto por minuto para desenvolver-se. Por isso que na frente do metrô, quando estava na estação do metrô, aproveitava aquele minuto para poder desenvolver alguma coisa positiva para mim. E aqui tem uma segunda passagem, na qual onde esse milionário foi novamente procurado por um jovem e perguntando qual que é o segredo para ser bem-sucedido na profissão. Ele diz: não há segredos para o sucesso. Respondeu novamente o milionário: é estudar é conhecer bem o seu próprio trabalho, é ter cuidado no seu cargo. Fantástico isso. É ter cuidado do seu cargo, é estudar a ponto de saber responder a tudo que for perguntado a respeito do seu trabalho. E é isso. Então, tornei-me especialista em automação industrial com essa frase, com essa orientação do livro Dinamize Sua Capacidade, que marcou profundamente toda a minha trajetória, carreira profissional até hoje. De uma certa forma, tudo isso graças a um escrivão, a dona Natalina. Eu não sei o nome desse escrivão, mas imensa gratidão a você, escrivão, que com muita generosidade divulgava a revista sagrada e deu para cada senhora que estava desesperada naquele momento uma revista para poder confortá-la. Gratidão. E isso retrata muito o que nossos dirigentes fazem, o que nós fazemos. Sim, sim. A divulgação das revistas sagradas. Edilson, independente da época que nós estamos vivendo, né? Época que eu me refiro aí à pandemia, sempre tem pessoas sonhadoras, mas frustradas, né? Porque ela, de uma certa forma, sonha, e ao mesmo tempo ela já se vê frustrada porque não vai dar certo. Para essas pessoas que sonham, ou aquelas que não sonham, está reservado para todas elas uma vida de saúde, de paz, de sucesso, de alegria? Sim, Enio. Está reservado para todas elas uma saúde de paz, de harmonia e de prosperidade. Acontece que, para poder você chegar e usufruir de todos os recursos divinos, é necessário ação. É necessário agir, né? É necessário você buscar o conhecimento para saber se eu faço a mesma coisa N vezes e não está mais dando certo. Gente, mudou. Eu tenho que fazer a mesma coisa de forma diferente. Não dá mais. Tudo isso é sabedoria que a gente tem que pegar ao nosso redor. Então, todos nós, sim, estamos reservados à felicidade e ao sucesso. Sabe que, às vezes, as pessoas se frustram porque elas querem um sucesso imediato. Eu quero um casamento sempre em harmonia. Eu quero meus filhos sempre em pleno desenvolvimento. Eu quero minha empresa sempre com faturamento positivo. Nem sempre é assim. Mas o mais importante é a gente praticar a Ceitionê e saber que eu tenho que olhar o lado positivo das pessoas, coisas e fatos. E saber que aquilo que eu foco a minha mente, aquilo que eu foco os meus pensamentos, que hoje se dá o nome de mindset, onde eu direciono positivamente meu ser, se concretiza. Então, cabe toda essa responsabilidade para nós. Então, sim, nós somos os únicos responsáveis verdadeiramente pela nossa felicidade e pelo nosso sucesso. É aceitar com gratidão
aquilo que nós temos no momento. Se um jovem encontrar o Edilson hoje na rua e perguntar para o Edilson assim: eu não tenho nada, e será que eu posso ser um vencedor? Eu vou falar para esse jovem: você tem tudo e já é um vencedor. Apenas muda esse mindset. Quando nós reconhecemos que temos tudo no nosso interior, muda tudo ao nosso redor. Eu não vou atrás, eu tiro de dentro de mim, eu me desenvolvo, eu atraio as oportunidades, eu atraio os recursos, eu atraio as pessoas. Enio, nós nem comentamos, mas eu entrei de sociedade nessa empresa, naquela Automação, sem nenhum centavo. Tá? Poucas pessoas sabem disso, mas foi justamente praticando Seitinoye com esse pensamento que eu atraí as pessoas certas naquele momento, que me fizeram a proposta para que eu pudesse me desenvolver. E comprar o quê do Edilson? A confiança, a dedicação. É essa minha participação dentro da sociedade da Calatec, na qual sou muito respeitado lá dentro. Que bom. Dona Natalina, parabéns, viu? Pelo filho maravilhoso, né? Pela família maravilhosa, pela sua dedicação, seu amor. Fica aqui a minha reverência, minha gratidão pelos filhos maravilhosos que a senhora teve, criou, e hoje eles são aí, ó, grandes exemplos para todos nós. É uma luz aí no caminho de tantas pessoas. Muito obrigado, preletor Edilson, pela sua generosidade, pelo seu amor e pelo exemplo de vida que você nos deixa. Muito obrigado, Enio. Muito obrigado a todos os filhos de Deus maravilhosos que estão acompanhando o programa da Seitinoye. Gratidão imensa a Seitinoye. Muito obrigado. Muito obrigado. Já está à sua disposição o primeiro livro de receitas da história, publicado pela Seitinoye do Brasil. É a obra Delícias de Dar Água na Boca, a cultura de uma alimentação baseada no modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Mais do que um maravilhoso cardápio ricamente ilustrado, a publicação também traz apontamentos técnicos sobre uma alimentação adequada e saudável, com indicação de bons hábitos alimentares que levam a uma excelente qualidade de vida. Com pratos doces, salgados, representativos de várias culturas presentes no Brasil e cheios de significados, o menu traz de suflês a pudins, de bolos a macarrões, de saladas a sopas, tudo com imagens literalmente de dar água na boca. Separado em capítulos que são abertos por textos sobre o aspecto espiritual da alimentação e com dicas nutricionais de especialistas, o livro apresenta a importância de consumirmos produtos orgânicos e da própria região, quais são os hábitos alimentares mais adequados na infância, por que devemos evitar desperdícios e como fazer de cada refeição um momento alegre, saudável e prazeroso, além, claro, de nutritivo. Vale destacar que a maioria das receitas é vegetariana, com base no incentivo ao não consumo de carne que a Seitinoye vem promovendo em favor da construção da base de uma nova civilização, com menos fome e uma menor emissão de gases causadores do efeito estufa. Delícias de Dar Água na Boca, a cultura de uma alimentação baseada no modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Acesse www.sni.org.br em nossa loja virtual ou de telefone fixo para 0800 770 2600 ou de celular para 0 operadora 11 5074 4180. Muito obrigada e bom apetite!